A balança comercial brasileira de janeiro a abril desse ano fechou com um superávit recorde de 21 bilhões e 400 milhões de dólares. As exportações somaram 68 bilhões e as importações ficaram em mais de 46 bilhões de dólares. E para saber como foi o desempenho do setor agropecuário, eu recebo aqui no estúdio o assessor de Relações Internacionais da CNA, Pedro Neto. Bom dia, Pedro. Obrigado pela sua presença aqui. Bom dia, André. Pedro, como ficou o saldo da balança comercial brasileira entre janeiro e abril, então? O saldo comercial ele foi um recorde, como você mencionou, ele chegou a 21,4 bilhões de dólares. E esse resultado tem uma coisa interessante atrás dele, porque ele foi um recorde e esse recorde se deveu a um crescimento tanto das exportações quanto das importações. Você percebe por esse gráfico aqui, a linha verde é de exportações, a amarela de importações, e essa distância entre as duas representa esse saldo. Então você vai perceber que, por exemplo, entre 2012 e 2015, a linha amarela da importação ficou acima da exportação, que quer dizer que a gente teve um déficit na balança comercial. Esse ano, em 2017, no agregado de janeiro a abril sempre, você vai ver que a distância entre as duas foi a maior possível, quer dizer que a gente teve esse saldo recorde. Qual foi o destaque das exportações brasileiras? No caso das exportações, a gente teve destaques tanto no setor de indústria e mineração quanto no agro. O produto que mais cresceu nas exportações foi, ou melhor, o grupo de produtos, foi o de petróleo e derivados, especialmente petróleo, os óleos brutos, que cresceu 125% nas exportações. Esse crescimento aí de 4 bilhões de dólares chegou a 7 bi. O segundo produto que mais cresceu, o grupo de produtos, foi o de minérios metalúrgicos, especialmente minério de ferro, que também mais que dobrou, cresceu com mais 4 bilhões, chegou a quase 8. Em terceiro lugar é a soja, que é a nossa do agro, cresceu 25%, chegou a 2 bi. Isso, claro, essa é uma lista do crescimento. Se você for pegar pelo valor total das exportações, aí a lista inverte. Soja foi o primeiro grupo de produtos em valor total de exportações, que foi em torno de 11 bilhões, depois minérios metalúrgicos e depois petróleo. E no caso das importações, qual foi o destaque? No caso das importações, a gente teve também o crescimento, como eu disse, foi um crescimento de 10%, o crescimento das exportações foi de 20%, por isso que a gente teve esse saldo recorde, as exportações cresceram mais que as importações, e as importações principais foram de eletroeletrônicos, principalmente partes de equipamento de telefone, cresceu no total aí 33%, 1 bilhão. O segundo foi também do grupo de petróleos e derivados, mas dessa vez principalmente óleo diesel, cresceu 20% as importações, e também no agro, no grupo de açúcar e álcool, especialmente etanol, teve um crescimento aí de 330%. Qual foi a participação da agropecuária nesse período, Pedro? A participação da agropecuária continua sendo fundamental para a nossa balança comercial. Se você olha no âmbito da quantidade de exportações, você vai perceber que ali em 2014 e 2015 a gente teve em torno de 43% das exportações nos primeiros 4 meses do ano. No ano passado, como a gente teve uma venda antecipada da safra, nesse momento a gente tinha metade das exportações do agro. Esse ano esse número voltou a cair, essa participação voltou a 43%, o que não é necessariamente ruim, porque as nossas exportações, na verdade, cresceram. A questão desse número estar menor é que as exportações da indústria e da mineração cresceram ainda mais que a do agro, mas as exportações estão crescendo. Agora, uma outra forma de olhar para essa importância do agro é ver o saldo da balança comercial, e aí fica bem clara a importância do nosso setor. Você vê ali em 2014, 2015, como a gente já mencionou, a gente tinha o déficit. O agro sempre teve superávit, na verdade, na balança, sempre exportou mais que importou, mas em 2014 e 2015, as importações totais e o resultado da indústria, da mineração, enfim, dos outros setores da economia, era superior ao superávit do agro, então a gente tinha um déficit para o Brasil. No ano passado a gente reverteu isso, e nesse ano, por mais que os outros setores tenham aumentado as exportações deles, eles ainda não conseguem equivaler ao que eles exportaram. Então, os outros setores da economia tiveram um déficit aí de quase 3 bilhões de dólares, enquanto o agro teve um superávit de 24 bilhões. É por causa disso que o agro paga o déficit dos outros setores e mantém um superávit para o Brasil, que é esse recorde que a gente teve. O agronegócio continua sendo o ponto positivo da balança comercial brasileira. Quais foram os principais produtos exportados? Os principais produtos, as principais cadeias do agro são aquelas tradicionais. Soja, como a gente já mencionou, cresceu 25% das exportações, 2 bilhões, principalmente por causa da soja em grão, apesar de que o óleo de soja e o farelo de soja também cresceram aí juntos em torno de 200 milhões. O segundo setor que cresceu bastante nas exportações foi o de açúcar e álcool, principalmente por causa de açúcar, que as exportações cresceram 860 milhões. Como as exportações de álcool diminuíram 125 milhões, a gente teve um crescimento aí de 730
para o setor como um todo. E o terceiro setor foi o setor de carnes. A gente teve um crescimento de 10% nas exportações desse setor, principalmente por causa de carne de frango e de carne suína. E alguns estados tiveram destaque nas exportações em 2017, né, Pedro? Quais você destacaria aqui para a gente? A gente tem 3 destaques, na verdade, de estados mais interessantes nisso. A gente teve, na verdade, 18 estados da federação, unidades da federação ampliaram as exportações deles, e os 3 que mais cresceram, que são destaques, são Rio Grande do Sul, que foi o que mais cresceu em valor, Distrito Federal, que mais cresceu em porcentagem, proporcionalmente, e um terceiro caso interessante é o de Roraima, que dobrou as exportações. No caso do Rio Grande do Sul, as exportações cresceram quase 300 milhões, principalmente por causa de soja e de carnes, que são os 2 grandes setores que cresceram, mas tem setores que cresceram menos, mas que têm histórias interessantes. Por exemplo, no setor de confeitaria, as exportações do Rio Grande do Sul cresceram 5 milhões de reais, principalmente porque eles começaram a exportar mais caramelos. E já no setor de pescados, eles exportaram principalmente bonitos congelados. A gente já exportava bastante no passado, em 2014 essa porcentagem caiu e agora a gente está voltando a ganhar esse mercado externo. No caso do Distrito Federal, o crescimento também se deve principalmente à soja em grãos, 60 milhões de dólares de crescimento. Carne de frango também teve um crescimento importante de 2 milhões. E um setor também interessante, o de ovos fertilizados. O valor não é muito grande, mas a gente conseguiu aqui no DF crescer 280 mil dólares em exportações. E finalmente, no caso de Roraima, a gente teve crescimento de gêneros alimentícios. Arroz não parbolizado cresceu 1,5 milhão e açúcar com aromatizantes cresceu 1 milhão. No caso de Roraima, esse resultado está bastante ligado à crise da Venezuela. Como a economia do país está tendo mais dificuldades, os comerciantes, principalmente os pequenos e médios comerciantes da Venezuela, passaram a comprar mais do estado de Roraima, que está ali próximo a eles, e menos de outros centros exportadores aqui do Brasil. Por isso que as exportações desse estado cresceram e mais que dobraram de janeiro a abril de 2017, em comparação com o mesmo período de 2016. Tá ótimo. Pedro Neto, assessor de Relações Internacionais da CNA, esteve aqui com a gente falando a respeito do saldo comercial de janeiro a abril no agronegócio. Pedro, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, André.